Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é uma honra, mais uma vez estar aqui nesta tribuna, principalmente porque hoje se comemora o Dia de Zumbi dos Palmares, o Dia Nacional da Consciência Negra, e é por isso que eu estou aqui e quero também cumprimentar os ouvintes da Rádio Senado, os espectadores da TV Senado, e eu quero fazer esse pronunciamento, senador Paim, em homenagem a toda a população negra do nosso país, em homenagem a Zumbi dos Palmares e a toda a nossa população negra que ainda sofre com tantos descasos, com tanta discriminação e com tanta violência que ainda existe no nosso país. Sabemos das conquistas, dos avanços, mas ainda temos muito a fazer e um caminho longo pela frente. Então, faço uso deste espaço para saudar o 20 de novembro, data que celebramos a reflexão sobre a situação dos negros e negras na sociedade brasileira. O Dia Nacional da Consciência Negra nos remete a 20 de novembro de 1695, dia em que Zumbi, rei do Quilombo dos Palmares e líder da resistência negra ao escravismo, foi morto, tendo seu corpo exibido em praça pública para semear o medo entre os escravos e impedir novas revoltas e fugas. Mas o efeito foi oposto. Despertou em muitos a consciência de que era preciso lutar contra a escravidão e as desigualdades, como Zumbi havia ousado fazer. Séculos se passaram. Zumbi dos Palmares foi reconhecido oficialmente como um herói nacional em 1997 e sua luta continua mais do que viva entre nós. Quero iniciar minha reflexão lembrando que foi às custas do sofrimento dos negros e das negras nas senzalas, nos campos e nas cidades, que foi erguido tudo o que havia nos primórdios da história do Brasil. Veio a Lei da Abolição em 1888. De lá para cá, o Brasil mudou. Nosso país é, hoje, uma das maiores economias do mundo, mas a população negra, mais de 50% do nosso povo, segundo o IBGE, continua em situação de desigualdade, continua a ocupar funções menos qualificadas no mundo do trabalho e são as maiores vítimas da violência nas periferias das grandes cidades, em especial os jovens e as jovens negras. Pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo IPEA confirma o extermínio da juventude negra. Infelizmente, meu estado, o Espírito Santo, ao lado de Alagoas e da Paraíba, concentra o maior número de homicídios de negros e negras. O Espírito Santo, no ranking elaborado pelo IPEA, registra 65 homicídios de negros a cada 100 mil habitantes. No estado, os assassinatos diminuem a expectativa de vida dos homens negros em quase 3 anos, o que mostra que os negros são duplamente discriminados, seja pela situação socioeconômica, seja pela cor da pele. Segundo o IPEA, tais discriminações combinadas podem explicar a maior prevalência de homicídios de negros. Este é um grave problema que merece a atenção de todos e de todas e sobre o qual devemos nos debruçar para mudá-lo. Temos o enorme desafio de garantir aos negros, em especial aos jovens negros, o direito à vida. E justamente para superar essa triste estatística é que o governo federal, por meio da CEPIR e da Secretaria Nacional da Juventude, criou o Plano Nacional de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, intitulado Juventude Viva. Faço questão de mencionar neste pronunciamento o Plano Nacional e a ocorrência recente de importantes fatos na vida política do Brasil, porque indicam sinais de mudanças positivas. Cito, por exemplo,
a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Criada no governo do presidente Lula em 21 de março de 2003 e atualmente comandada pela companheira ministra Luísa Bairros, a quem parabenizo pelo excelente trabalho. Este ano comemoramos 10 anos da Secretaria, 10 anos de existência e de incansável luta em favor da garantia de direitos e da ampliação da cidadania da população negra. Lembro que a criação da CEPIR é parte da reivindicação histórica do movimento negro brasileiro e marca um momento singular da história desse país, no qual o Estado brasileiro altera profundamente o trato com relação à questão racial e assume o compromisso de tratar com a devida atenção e responsabilidade esse tema. Por anos e anos, a população negra... Quando puder, me dê uma parte. Resistiu. Sim, senador. Quando puder. Concedo a parte, pode? Não quero lhe atrapalhar, senadora. Não, fique à vontade, pode... Eu quero primeiro lhe parabenizar. Senador Mário Couto. Quero lhe parabenizar pelo belo pronunciamento que Vossa dizer que Excelência faz na tarde de hoje. Dizer a Vossa Excelência que é pura verdade tudo que Vossa Excelência afirma no vosso pronunciamento. Veja, com a abolição da escravatura em 1888, feita pela princesa Isabel, a escravidão, ela continuou. Infelizmente, continuou. Períodos se passaram, Vossa Excelência vê na história do Brasil que o tráfico de escravo era uma intensidade, um comércio altamente rendável. Só para ter uma ideia, naquela época, Dom Pedro II, não vamos pegar não Dom Pedro I, vamos pegar Dom Pedro II. Na época de Dom Pedro II, no Império, no Segundo Império do Brasil, já filho brasileiro, Dom Pedro II já brasileiro. Entre 1.000 habitantes, 900 eram escravos, comercializados. Então, a escravidão, mesmo com a abolição, a escravidão continuou. Ela ficou um pouco oficial e temeritária pelos fazendeiros, por aqueles que reagiram por causa da abolição à escravatura. Traficantes de escravos, fazendeiros, mas continuou. No nosso país, ela é nítida até hoje. Ela não terminou. E no nosso país hoje não são só os negros. Quando a senhora deslumbra, por exemplo, os aposentados brasileiros, são ou não são escravos? São escravos, estão escravizados. Agora mesmo uma senadora desce da tribuna do Senado, fazendo um belo pronunciamento, é a senadora Ana Amélia, e ela dizia dos aposentados do Aero, essas pessoas vão morrer e não vão receber o que tem direito. Isso não é uma escravidão? Ainda há pouco o senador Renan Calheiros, eu fiquei bem atento, escutando a mensagem, dizia, e me parece que, não sei se não foi na televisão ou se é numa revista de circulação bem acentuada desse país, que mostra que a escravidão permanece acentuadamente. Que entre homicídios, nós temos aí quase o dobro de morte de negros comparado com os brancos. Infelizmente, ainda estamos na escravidão neste país. Infelizmente. E eu parabenizo Vossa Excelência por ter escolhido este tema com tanta dedicação, com tanto coração, que eu estou lhe vendo que a senhora faz um pronunciamento que o coração fala. E isso me deixa profundamente satisfeito em ver Vossa Excelência fazer um extraordinário pronunciamento na tarde de hoje. Obrigada, senador Mário Couto, pela parte e pelo reconhecimento de que realmente precisamos avançar no que se refere à escravidão. E aqui eu me lembro, senador Mário Couto, vou conceder a palavra ao senador Paim também,
da PEC do trabalho escravo, que ainda padece de votação nesse plenário. Então, nós precisamos realmente dar um salto e aprovar a PEC do trabalho escravo para que essa chaga que ainda permanece no meio de nós possa ser sanada e, na verdade, uma legislação que proíbe o trabalho escravo e penaliza quem ainda se utiliza da mão de obra das pessoas de forma escrava, precisa realmente serem penalizados com isso, para que nós possamos, de fato, construir um país justo, um país de igualdade, né, onde todos possam viver com dignidade. Eu concedo a palavra ao senador Paulo Paim. Senadora Ana Rita, rapidamente. Hoje é 20 de novembro, dia da morte do grande herói Zumbi dos Palmares. O meu pronunciamento, que estou aguardando o dia todo, vai no mesmo sentido de Vossa Excelência. Espero ter ainda oportunidades, desde que a gente não prejudique, claro, a sessão do Congresso Nacional, que há 2 temas fundamentais para ser votado, que é a questão do João Goulart, revogando, anulando aquela sessão que ele tirou o mandato, e a outra questão, a questão do orçamento, né, onde há uma mudança proposta pelo Congresso e que nós temos que deliberar. Mas eu quero, minha querida presidente da Comissão de Direitos Humanos, primeiro elogiar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela postura hoje de manhã na Comissão de Direitos Humanos. Um tema delicado, polêmico. Eu sou relator do PL, apresentamos um substitutivo em parceria com Vossa Excelência, respeitando a questão dos eventos, da opinião dos religiosos, não entrando na questão da homofobia, mas entrando na questão de combater a intolerância, o ódio, a perseguição, o assassinato de brancos e negros por devido à sua orientação. Tivemos o cuidado de botar numa única lei e eu fiquei um pouco chateado, lhe confesso, pela forma como alguns que participaram lá daquele momento que Vossa Excelência conduziu, quando houve um apelo de líderes para que a matéria não fosse votada hoje. Vossa Excelência acabou atendendo, eu como relator acompanhei Vossa Excelência, e depois um ou outro, infelizmente, parlamentar que estava lá, sai ofendendo todo mundo de forma gratuita. Por isso que eu lamento, isso não constrói nada, não leva a nada, é uma postura que, sinceramente, nos deixa triste. Como é bom ver o seu pronunciamento, mas como é bom ver colega nosso vir aqui e comentar comigo da forma até desrespeitosa, como alguns, infelizmente, estão trilhando o caminho da política. Eu não quero aqui dar nenhum depoimento agressivo a ninguém, mas só dizer que continuarei na linha da tranquilidade, do bom senso, buscando um texto no campo da razoabilidade, que não permita que ninguém possa perseguir um ser humano pela cor, pela idade, pela procedência, pela ideologia, se é pobre, se é rico, se é idoso, se é mulher, se é homem, ou pela orientação sexual. É impossível que alguém concorde que alguém tem que ser assassinado só porque não concorda com ele devido à sua orientação. Por isso que eu aproveito esse momento para dizer que eu estou muito tranquilo, vamos continuar dialogando com aqueles que querem, de fato, combater esse tipo de preconceito que Zumbi simboliza. E Vossa Excelência só tem aqui de receber os meus cumprimentos. Como é bom saber que no parlamento a maioria tem uma postura semelhante à sua, e isso é muito bom, mostra que nós temos, na verdade, apontando por um país onde todos terão direitos iguais e ninguém será discriminado. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Paulo Paim, pela parte. Eu apenas gostaria de dizer aqui uma coisa, senador Paim, que eu tenho refletido muito sobre essas situações que têm acontecido. E acho que, assim, sinteticamente, eu diria que a defesa dos direitos humanos, a defesa da pessoa humana, está acima de qualquer afinidade religiosa. Defender a pessoa humana tem que estar em primeiro lugar, seja ela quem for, seja ela de qualquer raça, toda pessoa humana, toda, independente de qualquer coisa, ela precisa realmente ser respeitada e defendida. E o que nós presenciamos hoje de manhã foi um desrespeito à pessoa humana.
em plena Comissão de Direitos Humanos. Isso a gente lamenta, mas temos tempo para recuperar. Eu também sou uma pessoa corajosa e não vou me intimidar. Nós vamos continuar trabalhando e lutando e tenho certeza que sairemos vitoriosos dessa luta, que não é uma luta de agora, mas uma luta que já vem sendo travada neste Congresso há muitos anos. Bom, continuando o nosso pronunciamento, senhor presidente, eu quero dizer que por anos e anos a população negra resistiu bravamente e empunhou sozinha a luta para desmistificar a ideia de um país com plena democracia racial, onde as diferentes raças convivem harmoniosamente, ou mesmo da necessidade de enfrentar o racismo velado, ainda generalizado no seio da sociedade. É claro que ainda temos inúmeros desafios para superar o racismo e seus nefastos efeitos na vida de cada cidadão e cidadã, negro e negra, desse país. Mas, sem dúvida, conquistamos muitos avanços. Neste contexto, destacam-se a criação da Lei 10.639 de 2003, que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e determina a inclusão da história e da cultura africana nos currículos escolares. Uma reivindicação de décadas da população negra que acertadamente questionava como a escola de um país que tem na sua formação uma diversidade tão grande poderia ignorar uma parcela tão significativa da sua população. E aqui não falo somente em termos numéricos, senadora mas da importância do povo negro. Com licença, senadora Ana Rita. Sim, senador. O presidente Renan já está se deslocando para o plenário da Câmara para iniciar a sessão do Congresso. Estou pedindo a Vossa Excelência que, se possível, encaminhasse para o encerramento do vosso pronunciamento. E informo ao senador Mário Couto e à senadora Lúcia Vânia, o senador Paulo Paim, que seriam os próximos oradores, que, lamentavelmente, nós vamos ter que encerrar a sessão para iniciar o Congresso. Só para agradecer a vocês. Senador, será que é possível, pelo menos, cumprir com o meu tempo de 3 minutos? Acho que sim. Então vou... Senador Mário Couto, eu solicito Vossa Excelência... Só 2 segundinhos. Para eu concluir. Eu só quero agradecer ao senador Flecha pela sua postura. Eu esperei a tarde toda, não consegui. Mas isso aí é coisa normal. Vossa Excelência seria o próximo. Eu seria o próximo, pois é. É aquilo que a gente diz, bateu no travessão. Mas eu aguardo o meu pronunciamento e peço àqueles que estavam esperando que eu falasse, o tema seria a fala da presidente em relação aos presos políticos, mas eu espero para a próxima terça-feira. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, senadora Ana Rita. Vou ser breve e tentar concluir dentro do tempo que foi estipulado para mim. E aqui, senhor presidente, não falo somente em termos numéricos, mas da importância do povo negro para a formação sociológica brasileira, tanto do ponto de vista da sua centralidade no que diz respeito à cultura, quanto da contribuição efetiva que esses povos tiveram e ainda têm no desenvolvimento desse país em todos os seus setores. Destaco também o Decreto 4887 de 2003, que trata da titulação de terras quilombolas, a instituição da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a implementação da Política Nacional para Comunidades Quilombolas e a sanção do Estatuto da Igualdade Racial em 2010, que o senador Paulo Paim também foi o relator. Quero fazer ainda menção especial à Lei de Cotas, que tive a grata satisfação de ser a relatora na CCJ do Senado e o enorme prazer de presenciar, após 13 anos de tramitação no Congresso Nacional, a sua sanção pela nossa presidenta Dilma Rousseff em 2012. É muito gratificante ser parte desse processo que transformou a realidade do acesso à educação superior por parte da juventude negra. Infelizmente, mesmo com a sanção da presidenta Dilma e o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade das cotas, ainda enfrentamos muitos desafios no que diz respeito ao convencimento de elite brasileira que reiteradamente tem se colocado contrária a essa política. São notórios os avanços e a democratização do acesso ao ensino superior, desde que as primeiras universidades brasileiras passaram a adotar o critério de cotas étnico-raciais há 10 anos.
Todas as pesquisas indicam que o desempenho dos estudantes que entraram via política de cotas é igual ou superior aos do não cotistas. Apoiada por 62% da população brasileira, as cotas ampliaram por 7 o número de estudantes pobres nas universidades. Está provado que o mecanismo permitiu aumentar a presença de populações excluídas na universidade. Sem dúvida, essa foi uma política que quebrou paradigmas, desmistificou inverdades e se consolidou, seu presidente, enquanto necessária e possível, como uma grande estratégia para inserir os negros e as negras em outro patamar na sociedade brasileira. Um passo importantíssimo para que eles venham a ocupar cada vez mais os espaços de poder e decisão neste país. No entanto, precisamos avançar e garantir também as cotas nos concursos públicos. E aqui eu quero registrar e parabenizar a presidenta Dilma, que anunciou na abertura da Conferência Nacional da Igualdade Racial, o compromisso de encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que reserva 20% das vagas no serviço público a negros e negras. Iniciativa louvável que amplia as garantias da população negra, a exemplo das cotas nas universidades e nos institutos federais. Para finalizar, senhor presidente, quero ainda dizer que, ao meu ver, as cotas nos serviços públicos são necessárias como meio de acelerar a participação da população negra nos lugares de prestígio do mercado de trabalho. Eu já vou finalizando aqui, senhor presidente, não vou concluir aqui. Ainda tem uma parte do texto para ser lido, mas apenas mencionar que ainda precisamos avançar também no mercado de trabalho, pois ainda estamos longe de conquistar espaços importantes. Eu finalizo, senhor presidente, parabenizando todo o povo negro, todas as pessoas negras e negros, pois se essas conquistas hoje são realidade, elas são parte da luta e resistência desse povo guerreiro e corajoso. Viva a memória de Zumbi dos Palmares, senadora. Só aproveitar para fazer das palavras da senadora Ana Rita as minhas palavras. Como eu não vou poder usar a palavra, eu gostaria também de hoje cumprimentar toda a população negra do país, dizer da nossa alegria em poder comemorar juntos essa data tão importante, embora saibamos que temos grandes desafios pela frente. E Vossa Excelência soube especificar isso de forma muito própria e, sem dúvida nenhuma, falou por todos nós. Muito obrigada. Quero aqui fazer o registro que a senadora Lúcia Vânia votou também favorável ao projeto de cotas étnico-raciais, que muito nos alegrou no dia da votação, e o senador Paulo Paim também foi um dos relatores deste projeto aqui pela Comissão de Direitos Humanos. Então, senhor presidente, finalizo agradecendo a oportunidade, parabenizando todo o nosso povo negro e negra e também dizendo um viva à memória de Zumbi dos Palmares. Era isso que eu tinha para o momento. Muito obrigada pela atenção. Agradeço, senadora Ana Rita, e me associo aos parabéns a todos os negros e negras do nosso Brasil, que são os que fizeram pela vinda dos portugueses, os brasileiros que hoje estamos aqui cuidando do nosso país. Eu só quero senador, só um minutinho, eu gostaria apenas de solicitar, como não tive a condição de fazer a leitura integral, que fosse registrado e publicado este discurso no dia de hoje. Tá? Então, que considere na íntegra o discurso que acabei de fazer. A solicitação de Vossa Excelência será atendida conforme